Kevin Urhirme, Fernando Benoni, todo mundo ouvindo? Tudo bem? Perfeito. Pessoal, boa noite. Meu nome é Rafael Mandarino, sou diretor da GResource Brasil. Estamos aqui com o Tasso Veloso, com o Benoni Belli, nosso cônsul de Chicago, Fernando, secretário do nosso mapa, o Kevin, que vai estar falando conosco a respeito de toda a inovação na agricultura. O Tasso vai fazer as devidas apresentações. Queria agradecer a participação de todos. Peço desculpas os problemas técnicos, tá? Tivemos um problema aí operacional, tá? E agradeço a compreensão de todos. Então, Tasso, está com a palavra, fica à vontade. Legal. Pessoal, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo de onde você estiver no planeta, e bem-vindos ao primeiro Ag Dialogue. Vai ser uma série de debates com especialistas do Brasil e dos Estados Unidos, feito em parceria entre o Grupo AgriSource e o Consulado Brasileiro em Chicago. Nessa semana, inicialmente, nós vamos falar sobre inovação na agricultura em ambos os países. Quais as prioridades para a agricultura nos dois países e no que as startups e as novas tecnologias estão trabalhando. Meu nome é Tarso Veloso e eu serei o seu anfitrião nesta noite durante os próximos webinars desta série. Eu gostaria de lembrar mais uma vez a todos que é possível assistir esse evento com tradução simultânea. Para acessar a mudança da linguagem, por favor, vá embaixo nas opções de interpretação no Zoom, escolha se você quer o áudio original, que vai transitar entre português e inglês, ou o áudio totalmente em português ou totalmente em inglês. Eu vou passar a palavra agora para o nosso cônsul em Chicago, Benoni Belli, para algumas palavras de abertura, e depois eu volto novamente para introduzir os palestrantes. Benoni. Obrigado, Tarso. É um prazer estar aqui esta noite, aqui em Chicago, ainda é dia, com todos vocês. Queria começar por agradecer aos nossos dois painelistas, o secretário Fernando Camargo, que tão gentilmente aceitou o convite de participar, o secretário secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura, o professor Kevin Kimley, da Universidade Estadual de Iowa, e também cofundador da Ag Startup Engine. A ideia de organizar esse evento, na verdade, surgiu o ano passado e foi aprimorada nas conversas que eu tive com o Tarso, que é da AgriResource e que tem uma vivência longa nessa área. E nós constatamos que Brasil e Estados Unidos são duas grandes superpotências do agronegócio, né? Mas havia um sentimento, às vezes, no senso comum, de que os dois países eram competidores apenas, né? Em alguns mercados especificamente. Mas se nós lançarmos um olhar um pouquinho mais atento, né, sobre a realidade dos dois países, nós vemos que os dois têm muito a ganhar em várias áreas de cooperação, né, porque há interesses comuns que precisam ser ressaltados também, né? Por exemplo, nós vemos que os dois têm o desafio, né, de seguir aumentando a produtividade por meio da pesquisa, da tecnologia e da inovação, que é o tema de hoje. Ambos precisam seguir produzindo para alimentar a sua população e o mundo dentro de parâmetros sustentáveis. Compartilham o interesse também de assegurar que as medidas sanitárias, fitossanitárias, mundo afora, sejam baseadas na ciência, e devem atentar para o impacto também de eventos climáticos extremos sobre a produção. Então, são inúmeros os temas, esses são apenas alguns, né, que a gente ressaltou, mas há muitos outros. A área da inovação, é preciso que se diga, já existe um intercâmbio grande, né, uma tradição de intercâmbio, de cooperação, de pesquisadores acadêmicos entre o Brasil e esta região, especificamente da jurisdição do consulado em Chicago, que é o meio-oeste dos Estados Unidos. Mas ainda assim há um potencial enorme ainda a ser explorado, né? Nós achamos que o Brasil, que é hoje a superpotência que é no agro por causa da pesquisa, né? E aí a gente tem que citar e sempre reconhecer a Embrapa, que é um orgulho nacional, né? E se não fosse a Embrapa, nós não seríamos essa potência que somos hoje nessa área. E isso é basicamente pesquisa, tecnologia, educação, e a dedicação de vários funcionários e pesquisadores no Brasil, que ao longo das décadas, né, mais de 4 décadas, transformou o Brasil nessa potência do agro, fazendo com que o Cerrado, por exemplo, produza soja, né, que é uma maravilha, e aqui no meio-oeste eles têm a melhor
terra do mundo, praticamente, para fazer soja, é só jogar semente. Nós precisamos ter o valor agregado do conhecimento para chegar a essa produtividade que hoje nós atingimos, né? Para ver a importância dessa questão. Então, a gente também constatou nessas nossas conversas que muitas empresas brasileiras e americanas operam nos dois países. Tem a tecnologia ao longo dessa diversificada e complexa cadeia produtiva do agro, né? Que vai desde a pesquisa na área genética, passando, por exemplo, pelo monitoramento de cultivares por meio de softwares sofisticados, uso de inteligência artificial e tecnologias da informação e da comunicação. Então, você tem esse amplo terreno em que empresas americanas e brasileiras podem trabalhar e vender serviços e soluções, tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil. Nós mesmos, na minha jurisdição, conhecemos um exemplo concreto de uma empresa baseada no Brasil, mas que está operando em Indiana, nessa área de software e monitoramento de colheitas, né? E que está fazendo um sucesso enorme, vendendo aqui os seus serviços e aproveitando também o ecossistema de inovação que existe, né? Nessa confluência entre empresa, incentivos dos governos para pesquisa e para as startups e universidades, né? Isso é um exemplo interessante também para a gente levar para o Brasil, embora o Brasil também possa dar alguns exemplos para trazer para cá, né? Esse intercâmbio que é interessante. Bem, eu queria finalizar, porque as estrelas aqui são o secretário Fernando e o nosso professor Kevin, dizendo a vocês que esse é um primeiro passo de uma série de eventos do Ag Dialogue, em parceria com a AgriSource, que nós vamos promover. Queríamos começar com esse passo especial, né? Com chave de ouro. Vamos abrir com chave de ouro, não só vamos fechar, estamos abrindo com a chave de ouro, que é tendo esses dois grandes especialistas conosco, que muito nos honra. Então, agradeço mais uma vez a ambos pela disposição e ao Tarso pela organização e parceria nesse projeto. Obrigado. Muito obrigado, Consul. Secretário, vamos começar com o senhor primeiramente, né? Assim como o Benoni já te apresentou, secretário de Inovação, Desenvolvimento Rural e Irrigação do Ministério da Agricultura. Eu, na verdade, estou muito interessado também, né? Porque trabalhando com a agricultura por alguns anos, a gente vê que o mercado de agtech no Brasil ele é recente, mas não é mais jovem. A gente já tem muitas empresas, crescimento, então eu queria que o senhor, se possível, comentasse um pouco para a gente também desse setor no Brasil, de algumas empresas, experiências que o senhor viu durante o seu estado no governo. Muito obrigado. Bem, obrigado, boa noite a todos aqui do Brasil. Estou falando de Brasília, e aqui agora são 19 horas e 20 minutos, e deve ser dia aí em Chicago, pelo que eu estou vendo da sua janela. Quero cumprimentar o professor Kevin, que vai, logo após a minha breve exposição, nós vamos ouvi-lo. Quero dar um abraço especial no Benoni, que foi também um grande parceiro da realização desse evento, e agradecer ao Tarso mais uma vez pelo convite e agradecer a audiência de todos. Aqui também temos colegas da Embrapa acompanhando essa reunião, também colegas do Ministério da Agricultura. Bem, como temos pessoas que talvez não sejam muito familiarizadas com o agro brasileiro, vou me permitir, em 5 minutos, fazer uma overview sobre o que é o agro brasileiro e depois entrar um pouco mais nos temas de inovação. Pode ser assim, Tarso? Com certeza, secretário. Ok. Bem, então eu também procurar falar devagar, porque tem uma tradução, não é? Bem, o agro brasileiro talvez seja, sem nenhum tipo de cabotinismo, assim, a maior revolução da agricultura no último meio século. Porque o Brasil, na década de 60, 70, nós éramos importadores de alimentos. Talvez pouca gente no mundo saiba disso, mas é importante que saibam. O Brasil, na década de 70, professor Kevin, importava feijão, importava proteína animal, enfim, e não éramos autossustentáveis. A gente dependia muito de importações de outros países, especialmente Estados Unidos e países aqui da região que a gente chama hoje do Mercosul, Argentina, especialmente proteína animal, Uruguai.
feijão vinha do México, para vocês terem uma ideia. E isso tudo mudou radicalmente. Hoje o Brasil é um país que exporta para mais de 1 bilhão de pessoas e para mais de 125 países do mundo. E isso aconteceu em muito pouco tempo. Isso aconteceu nos últimos 50 anos. Então, a gente pode dizer, sem nenhum tipo de medo de errar, que o que ocorreu no Brasil nesse meio século foi uma revolução. E uma revolução sem precedentes em países que se situam na área tropical. Não é? Como nós todos sabemos, grande parte dos cultivares que a gente come, e olha que o Brasil é o detentor da maior biodiversidade do planeta, nós sabemos disso, da grande parte da biodiversidade, mas o que a gente efetivamente come, o que está na mesa do brasileiro, vem de cultivares de clima temperado, de países setentrionais. Então, nós não cultivávamos soja aqui, por exemplo, nós tínhamos bastante dificuldade com soja. E aí, o que aconteceu nos últimos 50 anos foi que nós tropicalizamos esses cultivares, né? Nós conseguimos fazer com que hoje o Brasil produza, aqui de onde eu estou falando, do Cerrado, professor Kevin, que Cerrado is our savannah, Brazilian savannah. Não sei se o senhor conhece o Cerrado brasileiro, mas é uma região que até 50 anos atrás era de solo ácido, um solo que não era propício à agricultura. E aí, com muita tecnologia, com muita inovação, o que aconteceu foi essa revolução se deu com a criação da Embrapa, que foi criada há 48 anos, a Embrapa faz 48 anos logo mais. Então, a Embrapa é contemporânea desse movimento, ou seja, a pesquisa e a tecnologia fizeram com que o Brasil saísse, então, daquela situação de ser um importador de alimentos para hoje exportar e ser líder, inclusive, em muitas coisas, né? O Brasil hoje é líder em produção de proteína de frango, nós somos líderes de café, nós somos líderes na soja, muito do milho, enfim, eu poderia, do suco de laranja, muita fruta, eu poderia poderia citar inúmeros produtos, e nós somos muito competitivos internacionalmente em pelo menos 36 produtos. Um dia chegaremos ao nível dos Estados Unidos, que ainda são imbatíveis, mas caminhamos fortemente para isso, não é? Então, e para vocês terem uma ideia, vou falar um pouco sobre a configuração do uso da terra no Brasil, dizendo, inclusive, que hoje aqui no Brasil é o Dia Nacional da Conservação de Solo, não é? É um dia importante para nós. Como é que se usa o solo no Brasil? O Brasil tem 850 milhões de hectares. É o tamanho do território nacional, que é um país menor que os Estados Unidos. Nós temos 850 milhões de hectares. Desses 850 milhões de hectares, 66 milhões, ou seja, menos de 10%, é utilizado para a nossa agricultura. Então, esse é o número, menos de 10%, vamos dizer 7 a 8%, conforme as métricas, nós utilizamos o nosso território para a agricultura. Nós temos hoje, para que vocês tenham uma ideia, 171 milhões de hectares de pastagens. Ou seja, 21% nós usamos para gado, são áreas de pastagem. E nessas áreas de pastagem, nós temos cerca de 44 milhões de hectares, 45 milhões de hectares, muito degradado. Então, professor Kevin, caro Tarso e Benoni e demais pessoas que nos acompanham, colegas que nos acompanham, o Brasil tem uma área ainda muito importante de recuperação do seu solo, que hoje está para a pecuária, pouco produtiva, para converter para a agricultura. Isso nos dá uma expectativa de um crescimento da produção, sem falar do aumento da produtividade, de uma forma excepcional. Claro que não toda essa parte de 44 milhões de solo degradado tem aptidão para a agricultura, mas grande parte tem. Então, o que acontece é que nós somos uma potência no agro, mas também somos uma potência ambiental. E aí, o que eu estou dizendo isso é porque é importante, num evento internacional dessa natureza, dizer que nós não precisamos de produzir alimentos no bioma amazônico. Tá certo? Então, isso é importante dizer também, sempre, não é? O bioma amazônico não é um bioma importante para a nossa produção.
Não estou falando da Amazônia Legal, que compreende o Mato Grosso, que é um grande produtor de alimentos. Né? Mas é importante separar. No bioma amazônico, a gente não precisa para produzir alimentos. Então, o que acontece é o seguinte, convertendo essa área de pasto, essa área de gado pouco produtiva para a agricultura, o Brasil vai dar um salto espetacular. Todos sabemos, isso é muito reiterado, que, segundo estudos da FAO, para alimentar 8 bilhões e 500 milhões de pessoas no mundo em 2030, nós precisaríamos implementar muito a nossa produção. Então, o Brasil conta que, para atender esses desafios de alimentação da população mundial já designados pela FAO, o Brasil vai realmente aumentar a sua produtividade em 40% até 50%, a sua produção em 40% e 50%. Agora, isso sem agredir o meio ambiente, absolutamente sustentável. Porque aqui, professor Kevin, o senhor deve saber também que aqui nós conseguimos fazer, graças ao nosso clima, nós conseguimos fazer 2 safras por ano. Então, nós fazemos soja e depois nós fazemos milho, depois fazemos soja. Enfim, nós temos essa característica que vocês, no clima temperado, não têm, não é? Justamente pelo rigor do inverno de vocês. Então, nós conseguimos duplicar a nossa área de agricultura fazendo a dupla safra, em alguns momentos até 3 safras. E é importante também dizer que nós temos tecnologia chamada agricultura de baixo carbono, ou plano ABC, que nos favorece muito. Hoje nós fazemos aqui, temos uma preocupação extrema com o nosso solo, e aí nós usamos uma série de tecnologias justamente para conservá-lo. Talvez nós não tenhamos esse solo tão maravilhoso como o Benoni citou, que é um solo que eu conheço aí na região do meio-oeste americano, mas o nosso solo hoje está bastante conservado com muita tecnologia, e eu poderia citar a integração lavoura-pecuária-floresta e o plantio direto, não é? Que vocês devem conhecer, e nos Estados Unidos já conhece essa tecnologia também. E eu poderia citar uma série de outras. E isso tudo é para dar um panorama do que é esse agro brasileiro hoje, que é um agro reconhecidamente pujante. Agora, nós costumamos dizer aqui no Ministério da Agricultura que nós conseguimos vencer a revolução dos últimos 50 anos, essa revolução do cerrado e a revolução do clima tropical. Agora a gente precisa ganhar a revolução do século XXI, que é a revolução da agricultura digital, não é? E tudo que aconteceu no passado é passado. O que a gente tem que pensar é o daqui para frente. E a pandemia tem nos mostrado que a aceleração do digital está cada vez mais constante e nos demonstrou que antecipamos o futuro em pelo menos 10 anos. Isso que estamos fazendo aqui hoje, todos nós reconhecemos, era absolutamente impensável há 3 anos. Né? Ninguém imaginava que estaríamos aqui com Chicago e que talvez com outros países do mundo conectados, fazendo uma reunião com a maior tranquilidade como essa, e isso, a pandemia, talvez foi o único bom legado da pandemia. Então, agora, o grande desafio do Brasil é o desafio da agricultura do século XXI. E aí eu digo para vocês que nós temos oportunidades incríveis aqui no Brasil e muitas sinergias com os Estados Unidos. Nós aqui no Brasil precisamos cada vez mais, além de exportar commodity, exportar tecnologias. E esse é o grande desafio. E aí vem o trabalho da Embrapa, vem o trabalho das nossas startups. É importante dizer que nós temos cerca de 2.500 startups do agro, hoje já atuando aqui no Brasil, Tarso. E esse número é um recenseamento que a Embrapa faz anualmente, e esse é o número que nos chega. A gente não fez ainda de 2021, está para sair em breve, mas nós temos uma crença que vai ter 2.300 a 2.500 chamadas agritechs, que são startups do agro já atuando no Brasil. E aí, nós temos um outro grande desafio. Eu estou fazendo assim, vários highlights, que eu sei que depois a gente vai ter uma oportunidade de responder as perguntas das pessoas que nos acompanham. Eu só estou dando alguns highlights para que a gente possa depois aprofundar em um deles, caso seja necessário. Outro desafio imenso é levar a conectividade, levar a internet para o campo. Eu sei que os Estados Unidos, eu acompanho as políticas do USDA, eu sei que os Estados Unidos também têm esse desafio, porque somos países continentais e precisamos fazer que o campo seja conectado, não é? O Brasil tem esse grande desafio, eu sei que os Estados Unidos também tem, que é fazer com que as pessoas no campo, principalmente a pequena propriedade, tenham acesso à internet.
não é? E uma internet de boa qualidade, não é? Claro que você vai ter vários espectros no campo, você vai ter o 5G, o 4G, o 3G e até o 2G, né? Para você fazer a conexão máquina com máquina, a internet das coisas. Mas nós temos no Brasil esse grande desafio, que é levar a tecnologia, levar a internet para o campo. Porque aí a gente tem hoje, nós temos... O agro brasileiro tem uma outra característica, eu não conheço muito do agro norte-americano, mas 18% das nossas propriedades respondem por cerca de 84% do valor bruto de produção. Ou seja, nós temos um agro bastante concentrado na mão de grandes grupos empresariais, e isso é natural em todo o mundo, não é? E essa é uma tendência. Por quê? Porque é cada vez mais intensivo em capital e cada vez mais intensivo em tecnologia. E aí nós precisamos levar a internet para as pequenas e médias propriedades para fazer com que elas aumentem a sua produtividade. Porque existe hoje uma assincronicidade muito grande entre os produtores. Nós temos produtores que têm produtividade realmente invejável, o pessoal da soja do Mato Grosso, o pessoal da soja do Paraná, do Mato Grosso do Sul, mas nós temos outros índices de produtividade baixíssimos, né? Então, esse desnivelamento é muito importante ser corrigido. E aí eu acho que esse agro do futuro é o agro intensivo em tecnologia, e para isso, então, a internet é fundamental. E é o agro também que não vai agredir o meio ambiente, é o agro ambientalmente responsável, um agro que é corresponsável com gerações futuras, tem essa corresponsabilidade. E aí eu gostaria de dizer também da importância de alguns programas que nós temos lançado, e aí eu vou destacar o programa de bioinsumos, que é muito importante hoje. Nós sabemos que bioinputs, né? Não sei se é isso que vocês traduzem aí, mas são os bioinsumos que nós estamos agora trabalhando, inclusive agora na regulamentação de produção on-farm. Essa é uma nova vertente. Enfim, são apenas highlights aqui que eu acho que depois a gente pode se aprofundar e se deter em alguns deles. Eu não sei como é que está meu tempo, não sei se eu estou falando demais, enfim, me orientem aí. Eu acho, secretário, muito obrigado. Eu acho que vou passar para o Kevin agora a palavra. Como o senhor disse, realmente tem muito assunto para discutir. Eu notei 2 ou 3 tópicos que eu quero voltar, então deixa eu passar para o Kevin rapidamente, aí depois a gente volta e faz um bate-papo antes de pegar as perguntas, pode ser? Pode ser. Legal, muito obrigado. Kevin, thank you so much for being here with us. I'm honestly pumped to have you here today. I'm really excited to know about your experience. I know it's in depth with AgTechs and with the Iowa University. And I wanted to please let us know if you have any case studies of companies you help also through AgStart Startup Engine Fund as well. Sure. Well, Tarso, thank you. And Secretary Fernando, I enjoyed your remarks very, very much. It's nice to meet you, Consul Benini. It's so delightful to be with some folks from Brazil. You know, I picked a pen out of my bag, and this, you can't see it, but it says Iguaçu Maquinas. So my friend, Juarez Gavino gave me enough pens that I guess I carry them with me. And so this is the longest period of time where I have not been to Brazil in a number of years because of the pandemic, or we haven't entertained some folks from Brazil here on campus at Iowa State University or around. So we've learned so much from our friends in Brazil, and we hope they've learned a few things from us. Yeah, what I thought I would do, Tarso, is share a screen and go through some PowerPoints. And as much as I've been to Brazil, I should have better Portuguese than what I do, so I apologize. We're gonna have translator next time, don't worry. I will get better. Yeah, give me just a moment and I will share. I don't think it's going to allow me to share. So I might just go ahead and I'll just kind of talk through some things without sharing the screen in a PowerPoint. Well, I'm sitting here tonight speaking to you from the Student Innovation Center at Iowa State University. And so a few minutes before the seminar started tonight, I finished teaching a class here. This is a brand new building at Iowa State. I'm sitting on the second floor on sort of the engineering side of Iowa State University's campus.
Iowa State University was founded in 1858. So it's an old university and what we call a land grant university here in the United States. So what a land grant university is that we educate the sons and the daughters of working people, and we create inventions that impact communities and people and industries. And so I think a little bit of the story that I'll tell you tonight is over how we are trying to be that 21st century land grant university and make a difference for agriculture and agricultural startup. And so the one idea that I wanted to share with you tonight is that each of us needs to develop our ideas, our hypotheses, our biases about the future to inform our decisions about how to invest time and money. And so I've been a professor at Iowa State for 12 years, but my career before that was starting agricultural technology businesses. And so investing money of myself and investors in my own businesses, I sold one of those businesses, came back to Iowa State and mentor people who are starting their own farms and businesses and invest money in agricultural technology businesses as well. And so the point is, and the secretary said this very nicely, but innovation makes things change. And, innovation means that yesterday's crazy idea is today's conventional wisdom. And so you can never stop trying to improve your ideas about what the future is going to look like, because you're never going to be right. But how you invest your time, your money, how you change your business, how you try to participate matters to that. And so a question that sometimes comes up is innovation different in agriculture than other industries? Mark Andreessen, the venture capitalist from Silicon Valley, who started Netscape years ago and now has one of the most prominent venture capital firms in the world called Andreessen Horowitz, famously wrote some years ago that software is eating the world in all sectors. In the future, every company will become a software company. And so is innovation different in agriculture? Well, software and technology can certainly make a difference in agriculture, but you cannot eat software. We still are producing real food products and real things using machinery, battling nature. And I think it does make agriculture a little bit different for how we approach innovation. And so just to share with you my hypothesis over what I share with students who are thinking about what to do with their careers and how to be innovative and be entrepreneurial, and how I invest money. An hypothesis that I have is that the industry is in the process of changing. So if you think of agriculture as kind of one end to the next, with agricultural inputs being on the one end, food being on the other end, and production agriculture and processing and marketing and distribution, that whole chain of events that it takes for us to turn agricultural products into food products that are consumed in homes and restaurants. Historically, the economic center of gravity has been at that processing level. So if it's soybean processing, for example, companies like ADM, Bunge, those are the companies who don't control it necessarily, but they tend to make most of the profits, and their decisions tend to be the most important in shaping the industry. Meat processing, companies like JBS from Brazil or Tyson here in the United States, very important. Lots of those companies have developed brands as well that flow through to food products for a lot of customers. Well, one of our hypotheses, one of our ideas about what's changed is that economic center of gravity is shifting from processing back to production agriculture. And we think that's very good news for here in the Midwest United States. As the secretary spoke about, here in the Midwest in the United States, and then in Brazil, we're really good at production. And so having that economic center of gravity flow back, I think is good. And so I call this the decommodification of agriculture or the disaggregation of agriculture. But the idea is that some of the really big supply chains that we've built in agriculture are beginning to fragment, are beginning to take on new forms.
And so there's a combination of things going on, but my message to students and to entrepreneurs is that I think today, at least in the United States, if not the world, there's as much change in the 2020s, the decade that we're in now, that is coming, as there has been since the 1920s, when a lot here in the United States of our agriculture and food system was formed up. Things have changed a lot, but a lot of the brands, food brands, a lot of the ways that we do things, a lot of the commodity channels were formed up about 100 years ago. And I think we're about to change a lot of those things. So it's a good news, bad news, opportunity, and challenge sort of a thing as we look to the future, in that we think new platforms and supply chains can be developed, starting from agricultural production. We think there's a chance for at least some parts of agricultural production to work more directly at the consumer end of agriculture. And so that's the good news. Potential chance for profits that haven't been available to production agriculture in the past. But the challenge is that it requires skills in marketing and distribution and logistics, and potentially it takes capital that hasn't been an issue or a requirement in the past. That's the challenge side of it. And so the questions that we're asking this year, 2021, and questions that we're asking going forward as we think about where do we invest? Where do we think change is going to happen? First question is, where can imagination and creativity be most magnified in agriculture? And I think when some others look at agriculture, they think, is that a creative industry? Well, I think it really can be. And I think there's opportunities. And certainly here in the United States, and I've seen some of this in Brazil, we have new people that are being attracted to agriculture who haven't worked in traditional agriculture, and they're bringing some new ideas, and that's a good thing. Second, where can agricultural producers connect most efficiently to opportunities with consumers, where maybe in the past they've been commodity producers, but now they can develop some potentially even branded products and work more directly and access consumers. And then third question, in which markets will differentiated pricing decisions be made? Where can we sell products that are priced at a premium so that if we're not as efficient when we're first doing them as a new product, we can still make a profit as we hopefully get more efficient over the course of time. Well, let me just provide an example here to finish up of how we're applying some of this in a specific example. So about 5 years ago, we noticed that a number of current students at Iowa State University, former students that we keep in touch with, had really interesting agricultural technology business ideas. But oftentimes they're higher risk, they take a lot of capital. And so in a nutshell, what we decided to do was to put together a small fund that we call Ag Startup Engine. And so this fund doesn't invest a whole bunch of money, but we put together 10 investors and had a goal for our first 5 years of the fund to invest in 15 businesses, investing only $25,000 to $50,000, but doing it very early. And to see if that would make a difference in what's going on. So really approaching it as an experiment. And so that experiment of Ag Startup Engine has went very, very well. And so we have now invested in 18 businesses. We've raised a second fund. The companies that we've invested less than $1 million in, because again, we're not investing very much, just $25,000 to $50,000. They've went on to raise almost $40 million in additional follow-on capital. The first two companies that we invested in 2016, one called Smart Ag and one called Performance Livestock Analytics. Both of those companies had an exit. They sold to other companies, and investors and the entrepreneurs had a really good return on those. And so those businesses that we've invested in employ here in the central part of Iowa, where I'm sitting right now, more than 150 people. And so it's been just really a wonderful community of investors, mentors, technologists, entrepreneurs, and supporters coming together to do really good work. So just to provide you with one specific example, the first company that we invested in that I've mentioned already is called Smart Ag. And so the founder of that
business is a man named Colin Hurd. Colin was a student of mine here at Iowa State. And so back in 2012, he was taking my class here at Iowa State, and he came up with his first idea product. That product was called TrackTill. It was a tillage device that fit behind large center fill planters to break the compaction layer behind the wheel tracks, where the wheel tracks and the weight of the planter and the tractor compact the soil and reduce yields in those center rows. And so he worked on that while here at Iowa State. He graduated and continued to work on it. 2 years out in 2015, Yetter, a company here in the United States, bought that company from him. And so at hardly the age of 25 years old, he had sold his first company. In 2016, he started a company called Smart Ag. Our fund, Ag Startup Engine, was the first $50,000 that came into that business. That business created a technology for an autonomous tractor. So instead of a person driving a tractor, software drove the tractor. And so he raised $50,000 in 2016, developed his first prototype. In 2017, he improved his prototype and raised $750,000. In 2018, he had his pre-commercial test. So he had 5 different farmers that were using his technology. He raised $6 million at that point. And then in November of 2019, a company called Raven, an agricultural technology company, bought Smart Ag and is now growing that company here in Ames as part of what they do. And now, incidentally, Raven has also allowed Colin Hurd, the founder of Smart Ag, to work part-time with me at Ag Startup Engine and making decisions over what we invest in for our fund. You know, so what have we learned from all this? Well, first, the power of community. You know, the need for mentoring for innovators and entrepreneurs is really significant. And so the power of the right investor network to deliver mentoring support is really significant. And so we have a number of people who are investors in Ag Startup Engine like me, who have started their own businesses and learned the hard lessons over what it takes to build a business that will succeed. And so it just makes such a difference to have those sorts of people who are willing to engage with younger entrepreneurs and help them on their journey. And so ultimately, this year we started our second fund, so still not a big fund. We continue to do $25,000 to $50,000 investments, but we're going to do more of them, and we're finding lots of opportunities to do it. And later this year, I think we're probably going to create franchises of other Ag Startup Engine funds and other university communities around the Midwest. So in places like the Twin Cities, Minnesota, Purdue, Indiana, Lincoln, Nebraska, Manhattan, Kansas, Stillwater, Oklahoma, Madison, Wisconsin, other places that have a community, maybe potentially like we do, that is interested in mentoring and in creating agricultural technology opportunities. So anyway, Tarso, that is just a very quick overview of some of the things that we are up to in my world, which is a little bit of professoring at Iowa State University and a little bit of investing as part of the fund that we created, Ag Startup Engine. That was very interesting, Kevin. Thank you so much. Before going back to the secretary right now, I have one quick question for you. Talking about softwares and like looking forward to market, is there any specific field or area that you would recommend young people that are watching us right now to start in the industry? ESG, blockchain, programming, satellite imagery? Is there something that you like more that you can discuss? Yeah, I mean, essentially what I'm looking for as an investor, I'm interested in a lot of things. Mm-hmm. But what I'm trying to do is tap into their imagination, right? Because it's the entrepreneurs that create the new opportunities. So I'm looking for the surprising things, the things where I first look at them and it's like, well, that's a dumb idea. And then I look at it for a while longer and it's like, actually, that's kind of interesting. Mm-hmm. So yes, I find blockchain technology is an example. There's just, there's this explosion of interest based upon cryptocurrencies, which I don't really like. And then NFTs, where people are selling images and things like that for millions of dollars. But ultimately what it points toward is a more decentralized infrastructure for computing. And this whole sort of
idea that we have of a more decentralized food system where producers have the ability to market more directly to consumers, oh, I think blockchain, you know, if people want to understand where their food comes from, blockchain can certainly play a role. So that certainly is an example. We encourage them as a new entrepreneur to get into one of these emerging areas because there's just so much more room to operate and to create. Thank you so much. Secretário, a gente conseguiu ver um pouco a diferença, né, do trabalho do Kevin, que é mais assim, de empresa, vamos crescer, vamos ver se a tecnologia é boa e vamos colocar um produto no mercado, né? A gente sabe que o governo brasileiro fez muito, como o senhor disse, por exemplo, com a criação da Embrapa, né, que foi primordial na expansão da agricultura no Centro-Oeste. A gente tem também o governo, como o senhor falou, com a agricultura de baixo carbono, subsidiando o acesso dos produtores a esse tipo de crédito. Eu queria só perguntar um pouco dessa área mais de agtech. Tem alguma coisa que, de repente, a gente consegue pensar mais como país, olhando nesse nosso quesito de necessidade de crescimento de produtividade versus alguma política de governo para startup? Tem alguma coisa que a gente pode sonhar em relação a isso? Obrigado. Sonhar não, já é uma realidade. Primeiro, parabenizar o Kevin pela exposição e dizer, sim, que nós concordamos que precisamos ter engenho e arte. Não é muito dinheiro, não. São boas ideias com bons projetos que a gente vai fazer acontecer. Em relação à pergunta do Tarso, nós temos agora um grande evento que nós estamos promovendo agora no mês de junho. Eu passo a data logo mais para vocês, a data exata, que é o grande evento chamado ILPF Conecta. Integração Lavoura, Pecuária, Floresta Conecta. E aí, nesse evento, nós vamos aproximar as agtechs, as startups do agro, com os fundos de investimento. Nós já temos mais de 90 propostas. E aí nós vamos fazer esse match, aí, essa aproximação entre as startups do agro com os fundos de investimento, professor. Vários fundos norte-americanos, inclusive, já confirmaram participação. Não é em junho, me corrigiram aqui, é 4 e 5 de maio. Então, esse é um evento extremamente importante que o Ministério da Agricultura está promovendo juntamente com a Embrapa, e ele vai ser virtual, e nós vamos fazer essa apresentação, temos o apoio da Apex, vai ser um evento extremamente interessante, justamente, Tarso, para fazer essa aproximação entre as boas ideias, essa nova geração do agro e os fundos de investimento que estão em busca de novas ideias. Secretário, de repente a gente tem que combinar com o Kevin de fazer um intercâmbio, né, entre o pessoal das faculdades, ou pelo menos dos empreendedores, né? Sem dúvida. E nós vamos passar mais informações para você depois, Tarso. A minha equipe da área de inovação está nos acompanhando, e aí a gente já fica com o dever de casa de passar para o Benoni, para você, e você pode passar para as pessoas que acompanham o seu trabalho, justamente um pouco mais de informação sobre o ILPF Conecta, que vai ser dia 4 e 5 de maio. Nós já temos mais de 90 propostas já encaminhadas, já estão me alertando aqui. Bacana. Muito interessante. E 17 fundos de investimentos já confirmaram a participação. That's very interesting. Kevin, did you know about any other initiative like that in the US or the government doing this? I'm sorry, Tarso, could you repeat that, please? Of course. I was asking if you know any other initiative like that in the US as well, where we see the government doing that, of course, instead of universities and other state governments. Yeah, we see some very positive things that government helps do. And to the Secretary's point, I had a little bit of flashback as he was talking about when I first started back at Iowa State in 2009. I traveled before I started teaching classes to Silicon Valley to visit with some former investors from my companies and to ask them, what does a good entrepreneurship program do? And what does it look like? And so I visited with another professor from Stanford who's with their entrepreneurship program. And of course, Silicon Valley is a historical, crazy entrepreneurial place. But I asked, what role does Stanford University play in an entrepreneurial ecosystem? And he thought about it for a moment. Tom Byers is his name.
And he said, I think what Stanford does is that we have meetings and events where people exchange ideas and meet new people and create the next great companies. And so I've tried to never forget that. There certainly is a role for a university to convene people, but there's also a very good role for government to convene people, bring people together, the 90 ideas and the investment funds that are coming. Just the prestige that either a university or a government, a minister, can offer to an event like that and to aspiring entrepreneurs is very significant. And so sometimes, it doesn't take a whole bunch of money. It's just the organization. And of course, to put on a good event, it can be very expensive, but so I don't want to diminish that, but that can play a really significant role in bringing the right people together and inspiring the right people to do good work. And I think ultimately, like both countries, we're all going to be looking into more technologies that will help the yields or maybe the bottom line for the industry to reduce costs. So are those, I think both countries moving forward, we want to invest in those technologies. And I think that most of our questions are going to be towards that as well. I'm just guessing. I'd like to ask if Benoni wants to say something or ask something, Benoni, before we start taking questions. Eu só queria chamar a atenção por um aspecto da fala do Kevin, professor Kevin, em que ele mencionou essa questão da importância da comunidade, né, e de você concentrar, de repente, por exemplo, na universidade, não só o conhecimento técnico, mas também o conhecimento prático de pessoas que de alguma forma tiveram uma vivência no mercado, né? Ele próprio, a experiência dele demonstra isso. Foi um investidor, ele provavelmente teve dificuldades que enfrentar, foi bem sucedido, mas antes de ser bem sucedido também teve seus desafios, seus problemas, né? E ele mencionou uma palavra que eu acho que é chave nisso, que é mentoria, né? Mentoring, né? Porque isso é fundamental para quem está começando, né? Não só o jovem que está na universidade, mas o empresário que é jovem no empreendimento, né? E se ele está nessas áreas de alto risco, né? Como são, por exemplo, se você tem ideias maravilhosas, você tem que ter, de alguma forma, algum tipo de apoio, alguma mentoria que te dê o caminho das pedras para não cometer erros básicos que muitas vezes podem inviabilizar uma ideia que é muito boa, né? Então, acho que isso é interessante, não só. É claro que esse papel de trazer, de fazer o matchmaking, né, entre fundos que estão querendo investir em empresas que são promissoras, né, obviamente com o objetivo de lucrar, né, e aquelas pessoas que têm boas ideias, já estão trabalhando, né, isso é fundamental. Mas o ecossistema, né, que aqui nos Estados Unidos funciona muito bem, e o professor Kevin mencionou alguns, é uma coisa que a gente tem que tentar reproduzir, talvez, de maneira mais ampla no Brasil, né? Ele mencionou Purdue University, a própria universidade dele em Iowa, em vários outros estados aqui da região, né? Madison, Wisconsin, etc. E todas elas têm essa capacidade de você ter o investidor, o aluno, o empresário que está iniciando, né, e a capacidade de ter um apoio de vários atores diferentes, que eles gostam de chamar de stakeholders, né, de vários atores distintos que confluem para o resultado, que é o resultado de mais pesquisa, mais inovação e aplicação disso, né, em soluções que aumentam a produtividade. Então, isso é uma experiência interessante. Inclusive, eu já tinha conversado rapidamente com o secretário, né? Eu sei que a Embrapa já fez várias missões para cá e tudo, mas a gente tem que continuar a fazer isso, né? Assim que as condições permitirem, de termos sanitários, né, pandemia, de organizar missões de estudo e empresariais que tentem estudar bem como é que está funcionando esse ecossistema aqui nessas diversas universidades, cidades, né, envolvendo todos esses atores. E aí, quem sabe, fazer um intercâmbio, né, como o Tarso mencionou, entre os nossos ecossistemas, né, e aprender com eles e também trazer aqui os nossos aprendizados. Mas era só uma observação genérica. Obrigado.
Perfeito, Consul. Acho que é interessante isso, né? A gente sabe que o brasileiro é bom de resolver problema, né? Que ele vê um problema, ele vai e resolve. Então, tem muito ainda, muitas áreas nessa parte do agro, não só, obviamente, na parte de produção em si, mas de transporte, de durabilidade de alimentos, de rastreabilidade de produção, todas essas partes que ainda tem muito trabalho a ser feito. E como o Kevin disse, né? Acho que tem que pensar numa ideia mesmo fora da caixa, né? Para poder chegar no mercado realmente fazendo uma diferença entre o que vai ser entregue para os clientes. Até porque, por exemplo, nessa área de reconhecimento de imagens por satélite, é o santo grau hoje, né? Eu conheço pelo menos umas 20 a 30 empresas nos Estados Unidos que estão tentando desenvolver um sistema de algoritmo para ler imagens tiradas por satélite para tentar prever a produtividade das lavouras. Ninguém ainda fez. Quem fizer primeiro, com certeza vai acertar na loteria, né? Tássio, se você me permitir, Claro. em cima da fala do cônsul, é importante ressaltar que no Brasil nós temos hoje identificados cerca de 20 hubs de inovação do agro que tem esse ecossistema já bem maduro. Então, eu acho que, só reforçando a sua fala, Benoni, eu acho que assim que a pandemia permitir a retomada dessas viagens, desses intercâmbios, da nossa ida de pesquisadores, empresários brasileiros para conhecer os ecossistemas vencedores norte-americanos e, da mesma forma, nos colocar à disposição para que eles venham conhecer também os nossos ecossistemas aqui, eu acho que vai ser uma coisa fantástica. Eu acho que nós temos que caminhar por aí e eu sei que o Tarso vai nos ajudar muito nessa empreitada também, não é? Com certeza, secretário. Já pegando, então, agora no rumo do assunto que você disse, realmente tem muito interesse dos nossos espectadores sobre esse tipo de interação, de oportunidades. Se o senhor não se importar, eu gostaria já de dirigir a primeira pergunta que o pessoal perguntou aqui. Por exemplo, secretário, a iniciativa que o senhor comentou para investimento seed, é mais para investimentos do começo das startups, como o Kevin falou, bem iniciais, ou é uma coisa mais madura para empresas que já têm um produto, um público e querem aumentar a captação para expandir? Olha, nós, como vocês sabem, nós temos empresas, essas empresas elas têm vários graus de maturidade, vamos dizer assim. Normalmente, todas elas que já estão que estarão no ILPF Conecta já passaram do chamado Vale da Morte, né? Então, naquele índice lá de TLR da NASA, né? Que o pessoal vê o índice de maturidade das empresas inovadoras. Mas existe sim possibilidade de investimento de empresas que estão no início, né? Então, eu acho que vai ter oportunidade para todos. Eu digo sempre o seguinte: não importa o tamanho da empresa, o estágio de maturidade, importa a boa ideia, porque tem grandes fundos de investimento que estão em busca de ideias até lá nos primórdios. E se a ideia for boa, eu tenho certeza que vai ter gente observando e colocando dinheiro. Perfeito, secretário. Muito obrigado. Kevin, I have a question for you right now as well. Would you like to say anything before I move on, or Kevin? I have a question for you. I'm sorry. I have a question for you. Okay. I lost your question in the translation switchover. So good. So good. So the first question is, I think you kind of spoke a little bit about it, so I will let you go deeper if you think that it's a good idea. It's a question about the certifications of origin of natural and manufactured products. So the question goes around and say that in Europe, the Europeans, especially soybeans, conventional, not GMO. And the question is if you see the movement about the origin of production catching in other countries and other continents as well. Oh, I do think so. On the consumer end, it's knowing where your food comes from. On, for example, when we're exporting grain products to the European Union, it's having verification that non-approved GMOs are not in it. And there's a lot of improvement that has to be made, in all of those things, but technology can play a big role. We haven't quite gotten it done yet, but I think we're going to invest in a company that's created a technology, for example, that can test for the dozens of different GMO traits that might be in corn and
essentially why? Well, we're trying to make it simpler for somebody that wants to buy corn from the United States to be able to do it, and make it cheaper and easier for farmers and for exporters ultimately to do business. But, we more on the consumer end of things. One class that I teach here at Iowa State is a project-based course, and so we call it Farm to Fork. And so all of the students that are in that course are interested in these more direct to consumer sorts of businesses. Some of them with grain products, some of them with meat products, a lot of them with meat products, and some of them with technologies that they want to create. So we were fortunate enough to be able in January to travel by bus to Kansas, Oklahoma, and Texas and meet some really creative and entrepreneurial people. And it just is almost overwhelming, everything that's going on in that whole space. And there's just this change among consumers to understand where their food comes from, to purchase things that they sort of understand where its origin is, to understand the health characteristics of the food that's there. And a lot of this right now, even in the United States, is kind of higher end consumers. And it's a little bit quiet, but it's not going to remain so for very much longer, because what high end consumers do today, the middle class does in 5 or 10 years. And the implications for what we have to change in agriculture, I think, are really significant. And, part of the point that I make to students is that now it's more than 5 billion people in the world carry a smartphone, and it's increasing every day. And, for somebody who used to have a store that sold books, Amazon took that out, or sold televisions. There's still a few of those stores, but the world has changed. And so my message to them is that if we think in agriculture, people having access to information about the products they buy and wanting to have a different buying experience is going to change, they're absolutely wrong. We met business after business who, when the pandemic broke here in the United States 1 year ago, well, everywhere else also, their business as it existed, selling to restaurants, for example, went to zero in 1 week. All of them were better by the time we visited them in January than they had been in March, and completely had changed their business, sometimes going directly to consumers, sometimes creating their own distribution. But essentially what they're tapping into is sort of this whole new way that consumers want to interact ultimately with agriculture and food, but how they want to buy things in a completely different way. And I don't think we have any idea how significant those changes are going to be, and how significant those changes will be, all the way back into agriculture. And for some people, they might view it negatively if they're doing well the way the world works right now. But I think for a lot of, agriculture here and a lot of agriculture in Brazil, it creates tremendous opportunities. Secretário, se o senhor quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Eu tenho mais uma pergunta para o Kevin e depois uma pergunta que serve para os dois. Então, se o senhor quiser sempre pular após a pergunta também, fica à vontade, tá? Vou voltar para o Kevin agora. Kevin, I will have another question for you, and then the following question will be good for you and for the secretary as well. So the next one specific for you is that Chicago is a huge hub for innovation. What's your perspectives about the food tax and ag tax moving forward? What's my perspective about food tech and ag tech related to Chicago in particular? In the US in particular, Chicago and the US, the Midwest in particular. Yeah. So one of my co-directors for the Ag Startup Engine actually lives in Chicago. Joel Harris is his name. So yeah, we do have things going on in Chicago. What's interesting about the Midwest is that we have these large cities like Chicago and Minneapolis, St. Paul, the Twin Cities in Minnesota, and Kansas City, Missouri, and St. Louis, Indianapolis. But then we have farming area, kind of all in between them. But our systems for investing in early stage businesses are not very well developed. 80% of all venture capital in the United States is invested in the Bay Area of California and the Boston area of Massachusetts. Now, Chicago does okay, but still
if you think about the Midwest as a whole in the United States, so you kind of take Nebraska to Ohio and all the states in between, that's 25% of the US population. And we have 5% of venture capital spending in the United States. But yet for agriculture, agricultural technology and food technology, most agricultural production is in the Midwest. Most food processing is in the Midwest. Most food company headquarters are in the Midwest, places like Chicago and Minneapolis. And so my thing that I am working on is that we have to get better. And starting a small fund of 5 million obviously is not going to move our decimal points too far, but you have to start somewhere. And the cool thing has been, for example, when Colin Hurd, who I used earlier, sold SmartAg to Raven. He's 30 years old and he's suddenly a pretty wealthy guy. But he started to invest in other startups. That's the virtuous sort of system that we need to create. And it isn't that we don't want to have a Silicon Valley venture capital company invest in our companies here. I did in my businesses, for sure. But we need to build up more localized capacity. And we need to work better together as communities. And that's why I want potentially at least to start some different things. Because, I can drive to Chicago. I can fly faster, but I can still drive if I have to downtown Chicago from where I sit in Iowa in 5.5, 6 hours. I can drive to the Twin Cities in 3 hours. I can drive to Kansas City in 4 hours. I can drive to St. Louis in about 5.5 hours. When I'm in the Bay Area, sometimes it takes me that long to get from Palo Alto to downtown San Francisco if the traffic's bad. So there's so much more we can do. Thank you so much, Kevin. I think the last question that is good for both of you guys, and I think... Se você me permite falar pouco em cima da fala do professor Kevin, nesse ponto específico, e é natural que a gente reconheça que, imagino que tanto Boston como o Vale do Silício deve ser, ainda hoje, a grande fonte de atração de grandes investimentos de venture capital, mas eu vislumbro, tentando olhar positivamente, eu vislumbro uma mudança no futuro muito próximo, professor, por conta da mudança climática. Eu acho que a nova alimentação do futuro, com essa questão da sustentabilidade e por conta do risco da mudança climática, eu acho que vai forçar muito investimento na forma como nós produzimos alimento. E eu acredito que vai vir muita coisa, e eu acredito que vai ter uma revolução de investimentos desses fundos no agro. Então, eu tenho certeza absoluta que a gente vai dar uma equalizada nesse fluxo de capitais aí. Mas, desculpa, Tássio. Não, perfeitamente. Inclusive, a pergunta, eu vou começar, então, agora com você, secretário, para a gente poder já, então, avançar nessa mesma discussão, que é essa. Acho que tem muitas perguntas chegando para a gente, como é que faz para participar? Como é que faz para ter acesso a fundos? Então, acho que a pergunta pode ser um pouco essa, assim, o que a gente pode dar de indicação para o pessoal? Por exemplo, vem uma pergunta para o secretário, o que o governo vai fazer? E para o Kevin, o que o americano faz quando não tem na faculdade dele? Assim, aonde ele vai atrás, então? Né? Aonde seria o próximo local que um estudante, uma pessoa que está começando uma startup de agro, iria atrás para arrumar capital? Tirando o local óbvio, né? Um aluno seu. Se ele não for aluno seu, de uma outra faculdade, como seria? E acho que para o secretário é a mesma coisa. O secretário já disse um pouco, né, sobre a iniciativa. Acho que é legal também, talvez, expandir um pouco mais. Eu vou começar com o Fernando, então, e depois eu passo para o Kevin. Bem, todo mundo que está nos assistindo, que tem uma startup, que tem uma boa ideia, entre em contato conosco, né? Nós temos aqui uma área, a secretaria, ela tem esse viés de inovação, nós temos uma área dedicada a isso, inclusive estão aqui nos assistindo o Daniel e a Cibele. Nos mande, entre em contato conosco, nós vamos colocar os nossos contatos aí no chat, e não tenham nenhum tipo de receio em nos contactar, mesmo que sou pequeno, é apenas uma ideia embrionária, mas entre em contato sim, porque eu acho que a gente conversando, a gente vai poder desenvolver um pouco mais e dizer de alternativas, de possibilidades, de parcerias. Nós temos a nossa Embrapa, nós temos entidades de pesquisa estaduais,
Enfim, nós temos empresas brasileiras também que têm interesse em novas ideias, em startups. Entre em contato conosco. Não é? A Cibele já acabou de colocar aí o e-mail dela. A Cibele é a diretora do Diagro, que é a diretoria de inovação aqui do Ministério da Agricultura. Então, mande um e-mail para nós, entre em contato, que não tem, a gente vai responder a todas as indagações, tá certo? Perfeito, secretário. E eu me comprometo também em seguida, a gente vai enviar para todo o pessoal que esteve no evento, também que não conseguiu estar, nós vamos enviar a gravação do evento e no e-mail a gente vai voltar a incluir também o contato da Cibele, para que todo mundo tenha acesso também a esse contato e possa conversar com vocês. E nós já temos, Tarso, também já vou anunciar aqui de primeira mão, Benoni, nós vamos fazer um grande evento chamado Mapa Conecta. Esse, o ILPF Conecta, ele é mais focalizado na integração lavoura, pecuária e floresta, mas nós vamos fazer um evento chamado Mapa Conecta, com todos, aí tem leite, pecuária, agricultura, nós vamos abarcar tudo, o que está tudo de alimentos, peixe, enfim, pesca e tudo mais. E aí vocês vão ter informação sobre isso e certamente vocês vão poder nos ajudar a divulgar aí nos Estados Unidos. Com certeza, será um prazer. Eu vou mudar agora, então, para o Kevin novamente, para ele poder entrar um pouco nessa explicação dessa parte da captação de recursos também. Kevin, por favor. Yeah, it's always, first of all, it's always difficult to find capital. I mean, no matter where you're at. So it takes persistent effort. And, but a friend of mine who's done some big things in Brazil. His name is Bruce Rastetter. So he and Lucas in Mato Grosso was one of the people that helped create the corn ethanol plant at Lucas. And anyway, he says when he comes to talk to students, it's the people who you meet who change your life. And so how to find capital? What's the name of the company? FS Bioenergia. É uma usina de etanol em Lucas do Rio Verde, ao lado da RF, não 163. Yeah. Sorry, Kevin. And so, meeting lots of people, and I have another friend who says something that if you ask somebody for money, you're going to get advice. So if you're looking for money, ask for advice. And so, you have to go out and meet people, but hanging out at events like the secretary spoke about, getting engaged in ecosystems where there's some sort of a startup community, meeting the more experienced and successful entrepreneurs and not right away asking them for money, but just trying to learn from them. Because again, I think among entrepreneurs, and I spoke about mentoring a lot, but there's a real ethic of understanding that mentoring is a part of what you need to do, because there's no successful entrepreneur that I've ever met who didn't have some really important mentor who helped them along the way. And, the really successful entrepreneurs that I meet, even as they get more experienced and sort of older, like me, they mentor younger people, but you know what? They also have mentors themselves. So tomorrow I'm taking a group of students to meet an agricultural entrepreneur named Harry Stein, who has Stein Seed Company. And so his genetics in the United States for soybeans are on more than 80% of all acres. Now he's much smaller in Brazil, but he's got to start in Brazil. But he's 80 years old, and I consider him my mentor, and that I can learn a lot from him. And I think students can learn a lot from him. So I think, the mentoring, showing up to meetings and events, these are all really important parts of the whole process, because capital is one resource, but relationships is another resource, and all of those things are tied together. Very good, Kevin. Thank you so much. It's this universe of a startup is really something very interesting. I love the advice that you received. That's very, very interesting. Gostaria de dizer que a Cibele colocou também no chat o endereço eletrônico do nosso evento, que eu já citei várias vezes, que é o ILPF Conecta. Então, para quem quiser mais informações, só clicar aí no link que foi passado. Legal, maravilha.
Eu tenho, não é bem uma pergunta, na verdade é um elogio ao Benoni. Parabéns pela iniciativa. O Brasil precisa ser reconhecido pelo potencial do agronegócio que possui e mostrar que cada vez mais somos sustentáveis. Parabéns. Muito obrigado. Depois você me diz quem foi a pessoa. O Rafael tem os nomes, pode deixar. Tá bom, obrigado. Para eu agradecer pessoalmente. Pode deixar, imagina. Secretário, Kevin, eu queria deixar aqui o piso aberto, se vocês quiserem fazer alguma palavra de encerramento, dar tchau, se despedir. Acho que a gente já chegou está chegando perto do limite do tempo, eu também acho que é bom a gente manter, né, dentro do programado. Bem, da minha parte, eu só gostaria de agradecer vocês, agradecer o Tasso, agradecer o Benoni, cumprimentar o professor Kevin, que eu não conhecia, e gostei muito das suas observações, cumprimentar a todos e dizer que o agro brasileiro tem uma potencialidade incrível. Eu acho que quanto mais a gente conhece a nossa agricultura, quanto mais a gente conhece a nossa pecuária e os nossos desafios, a gente vai observando que tem muita coisa para acontecer ainda aqui. Acreditem, nos próximos 5 anos, eu eu tenho convicção que vai haver uma revolução no campo brasileiro, nos próximos 5 anos. Porque nós vamos ter vamos intensificar muito a internet no campo, e eu acredito que os novos desafios impostos pela questão climática, e o Brasil é um grande player, é uma potência agroambiental, vai fazer com que a gente se reposicione muito, e nós certamente vamos estar liderando esse processo internacionalmente. Então, muito obrigado a todos pela oportunidade, e eu faço jus aí ao elogio e cumprimento o Benoni, que foi incansável aí na preparação desse evento de hoje, e agradeço muito, Benoni, e parabenizo a todos vocês. My thanks as well. Mr. Secretary, very nice to meet you. Benoni and Tarso, thank you for being a part of it. And, it has been truly transformational for me to come and travel to Brazil and to see just some of the things that the Secretary spoke about 2 crops in 1 year, maybe 3. It is very impressive. And Professor, we can... se o senhor puder, eu vou interrompê-lo. Quando eu falo 3, é possível sim, com irrigação, que é outro tema que a gente nem pôde falar aqui. Irrigando, nós fazemos 3 safras no ano. Então, temos comprovados 3 safras com bastante tranquilidade usando irrigação. Desculpe. Yes. No, that's fine. I was just going to share one final story, really not about agriculture, but the Secretary talked about the importance of broadband and some of these issues. And sometimes climate change or other issues seem so significant. It's like, how are we going to solve them? Well, in my personal life, I had this problem at my house. So I live only 1 mile from the town where I am, Ames, and I've lived there for 20 years. I cannot get broadband internet, nothing. Well, I signed up for a service called Starlink, which is an internet service offered from SpaceX. Elon Musk of Tesla, his company is floating satellites over. And 2 weeks ago, I got my satellite dish, and they call it just beta and said, it isn't very good now, but it will improve. But I have to tell you, it is terrific. And I'm talking to everybody about it. And my agricultural friends are like, when can we put that on our tractors that are moving so we can have broadband in the field? And what about the price? I paid $700 for the equipment, and it cost me $99 per month for the subscription. Cancel anytime. I'm not going to cancel. My next car I'm going to buy is a Tesla. I'm in. Whatever Elon Musk does, I'm a believer. You're in. Very good. Eu vou passar a palavra para o Rafael rapidamente. O Rafael é o nosso diretor da AgriSource Brasil no Brasil. Vou deixar ele fazer um encerramento para a gente. Eu queria agradecer a todos pela presença. Foi um enorme prazer. Eu gostei muito da discussão, aprendi bastante também. E acho que foi muito útil para todo mundo, né? Que a gente teve muitas perguntas e o pessoal muito engajado também. Então, foi um prazer nosso, um prazer enorme. Com certeza, nós vamos continuar em contato também no futuro e vamos tentar fazer esse intercâmbio todos juntos no ano que vem. Muito obrigado. Perfeito, Tasso. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, cônsul. Mais uma vez, parabéns. Eu faço das palavras que foram ditas as nossas aqui da AgriSource Brasil. Secretário, já entrei em contato com a Cibele.
para que a gente possa fazer a divulgação em nossa página na GeoResource Brasil também e divulgar entre nossas listas de transmissões, clientes, parceiros, tá? Então, a gente vai ajudar nessa divulgação, nessa iniciativa. Professor Kevin, thank you very much. Incredible. Very nice. Thank you. Eu acho que ele pode ter perdido, Rafa, na transição do áudio do inglês para português. Desculpa, Tasso, eu estava na interpretação que eu não te ouvi. Exatamente, acho que a mudança de interpretação no áudio, ele não ouviu o que você falou, por isso que ele ficou esperando você falar mais. I'm sorry, Professor Kevin. Thank you very much. Thank you for all your presentation. Pessoal, muito obrigado por tudo, obrigado por toda a presença, uma excelente noite a todos, e a gente vai avisar na lista de transmissão a todos quando será o próximo evento, quando a gente vai ter nosso próximo Egg Dialogue, tá? Então, muito obrigado, excelente noite a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.